malta, sejam bem-vindos aqui que ninguém nos ouve e por isso onde podemos conversar sobre tudo e mais alguma coisa. Antes de avançar para a conversa com a minha convidada de hoje, tenho de vos lembrar para subscrever aqui o canal se quiserem continuar a receber os nossos vídeos. Se não quiserem, subscrevam na mesma, não interessa. Ou subscrevam alguém que odeiam. Eu não gosto daquela pessoa, vou fazê-lo subscrever isto. E recomendem. Sim, vai aparecer sempre no feed isto. Estão a ver os vossos stories no Instagram? Pronto, recomendem. Recomendem e taguem as pessoas que gostam ou as que não gostam. Pronto, nós ficamos felizes na mesma, é na boa. Já ouviram a minha convidada, Susana Romana, bem-vinda. Muito obrigada. Guionista, humorista, radialista, posso dizer também? Acho que sim, para deixar a minha mãe orgulhosa. Vai. É, radialista de manhãs da M80, com os teus macaquinhos do sótão. Sim. Não é? Mas antes aliás, para começar a conversa, porque eu preparo as minhas conversas, Susana. Fico muito orgulhosa. A quantidade de pessoas que não preparam deixa-me embevecida que tenhas preparado. Muito agradecida. Não, mas para te dizer que enquanto, depois de te convidar, sim, tenho visto quase todos os dias carros de bombeiros de Algueirão, Mãe Martins, a passarem por mim na autoestrada. Sim. Pronto. Queres explicar Quero esta chamada de atenção? Para mim, os carros dos bombeiros, especificamente Algueirão Mãe Martins, são muito importantes porque era como eu ia de férias para o Algarve quando eu era miúda. Porque além de eu ser uma ave rara que não tem carta de condução e para chegar aqui tu tiveste de me ir buscar, muito obrigada. Nada, sabes que eu tenho um podcast e um serviço de táxis. Muito obrigada. Ou melhor, é melhor não dizer táxis porque tenho a Antral a bater-me à porta. Um serviço de boleias. E porque eu não paguei ainda, não sei, agora tenho medo do que vai acontecer no fim. Eu não tenho carta de condução e eu fui criada numa família em que ninguém tinha carta de condução. Curiosamente, o meu pai, eu também. A minha mãe, também. O meu pai... Porque é estranho, porque é muito raro, tens noção de que a maior parte das pessoas sim, o meu já pai cresceu... com carros, sim. Olha, o meu pai tentou tirar a carta na tropa. Sim. Falhou na tanques, prática. ok. Isso era muito mais fixe. Mas falhou na prática e nunca mais voltou a tentar. Ok. A minha mãe tirou a carta com 45 anos. Mas tirou. Slow clap. Sim. Eu tirei a carta, mas só aos 31 é que arranjei carro, pela mesma razão que tu dás para não ter a carta, mas força. Pronto, e então, como a minha família não tinha carro e nós íamos à mesma de férias para o Algarve um mês, como fazem todos os portugueses, está na Constituição, aliás, como nós íamos de férias para o Algarve e o meu pai trabalhava na direção dos bombeiros... Era só presidente. Era só presidente dos bombeiros. O meu pai alugava um dos carros de transporte dos sim, bombeiros. Calma, não é tipo já, aproveitava-se. Não, ele alugava, ele pagava o serviço. Sim, ia um bombeiro, pago, levar-nos ao Algarve e depois ia lá buscar-nos passado um mês. E eu ia de carro de bombeiros. E isto para mim, como eu cresci com isto, era uma coisa mais ou menos normal. E eu só me percebi que não era. Era o teu Uber. Pois, uma vez que estava a falar com uma amiga minha e disse, não, e ela perguntou mesmo, então, por exemplo, no Algarve, como é que vocês faziam? E eu respondi com o ar mais descontraído do mundo, então íamos de carro de bombeiros. Tens noção que isso não é muito comum. Pois, não era e seria com certeza estranho ver um carro dos bombeiros de Algueirão Mãe Martins, sim, como tu disseste, em Cabanas de Tavira. Sim, que era para onde eu ia. Sim. Exatamente. E tu não tens a carta. Não tenho a carta. Tu dizes muito bem que antigamente era normal, especialmente na comunidade de humoristas em Portugal. Sim, mas o Marco traiu-nos. Como é que é possível? O Palmeirinho de vez em quando é tentado pela força do mal. Ele tem tentado. É que eu ouço dizer, é este ano. É este ano que eu vou tirar a carta. É este... E depois, olha... depois nunca é. E depois não chega ao campeonato de inverno e não tem a carta. Nada. Houve muita gente que não tinha carta de condução, sim, que entretanto começou a ter. Eu acredito genuinamente que quem não tem jeito para conduzir, e eu não tenho jeito, não tenho apetência, eu não gosto de carros, não me sinto bem no lugar do condutor das vezes que tive aulas... Aquilo não me diz nada, não é sequer um grande objetivo que eu tenho e eu acho que se banalizou um bocadinho que toda a gente deve ter carta. E eu acho que quem acha que vai ser um mau condutor, vai ser um perigo para ele e para os outros, não se interessa por aquilo e tem outra maneira de organizar a sua vida, deve sair das estradas. Que é o que eu fiz e mais pessoas deviam fazer. Isso eu acho incrível. Estás a ver? Eu não tinha ouvido essa parte da explicação. Porque eu ia te perguntar, mas com um bebê, tu tens um filho de 2 anos e meio, sim, com um bebê pode ser às vezes complicado. Eu sei que tu vais para todo lado com o carrinho dele. Epá, mas se acontece alguma coisa e o teu marido não está porque o teu marido tem a carta, dá jeito a possibilidade de... Porque eu também tive anos... sempre parar a todo lado. Vamos imaginar, o meu filho fica doente à meia-da-noite e eu tenho que ir com ele para a Estefânia. Pronto. Eu prefiro de longe... Ligas aos bombeiros de Algueirão Mãe Martins. Eu prefiro de longe ter que ligar para um táxi, ligar para os bombeiros, o que for, do que imagino o que é ir eu completamente estressada, a ter que conduzir, a ter que estacionar não sei onde, depois...
Tu, quando és conduzida, deixam-te à porta dos sítios, filha. Verdade. E não tens que estacionar. Não tens que andar às voltas. Ou seja, mesmo que vamos imaginar que eu tinha carta. Se acontecer uma coisa grave à meia-da-noite, eu também acho que ficava tão despassarada que se calhar não era boa ideia meter-me eu num carro a conduzir. Verdade. Então eu arranjo sempre maneira de resolver tudo. Há serviços muito jeitosos no mundo que cada vez mais, na verdade. E o meu miúdo já está habituadíssimo a andar de transportes públicos, ele adora. Aliás, às vezes acontece, nós moramos no centro de Lisboa e às vezes acontece o meu filho estar de birra e nós pegamos nele e vamos pô-lo a andar de metro e para automaticamente. Mas mete-lo dentro do metro e diz, olha, não te esqueças de voltar. Às vezes apetece-me, já houve várias vezes em que pensei nisso, tipo ensinar-lhe as cores das linhas e nós moramos nesta, filho. Já tive essa tentação, não, normalmente acaba por nós ir com ele até ao dia. Normalmente. Mas é uma coisa que o acalma porque ele já está tão habituado, está muito habituado a andar a pé. Para todo lado e ele habituou-se. Pronto, exato. E não é um problema. O não ter carta é um problema na minha vida de pensar, se eu agora tivesse carta isto era mais fácil. É um problema na minha vida, pai, 4 vezes por ano. 4 vezes por ano eu penso, agora vou ter de perguntar quais são. há 4 de vez em quando. Sim, de vez em quando em que eu penso, agora dava jeito. Agora se tivesse carro isto dava jeito, mas sou muito menos do que aquilo que a maioria das pessoas julga. Muito bem, sabes, para teres uma ideia, eu tirei a carta porque era uma coisa que eu queria fazer, mas lá está, eu tirei a carta com 21 anos, comprei o primeiro carro aos 31. Porque também não deve ter sido completamente prioritário. Não, porque tive de a pagar. E portanto quis sentir que tinha o dinheirinho para se chumbasse muitas vezes, mulher, não faz mal, eu pagava, exatamente. Mas pelo meio fiz um programa de carros. Pois era. Eu fiz o volante. Não tinha carro. Não, eu tinha carta. Calma. Calma, mas entre a carta... celebridades a ser conduzidas por Ana Luísa Barbosa sem carta. Isso dava... TV 7 dias, liguem, tenho um exclusivo. Pronto, e agora... Não, mas acho que também já prescrevi. Já tinha prescrito. Mas fiz um programa, ou seja, eu conduzia para fazer o programa. Portanto, às vezes estava assim um bocadinho... como é que é isto? Parte boa. Como estava sempre a conduzir um carro diferente, deu-me alguma... Sim, tu não és daquelas pessoas que só quando estás... Há pessoas que quando não estão no seu carro parece que desaprendem um bocadinho a conduzir. Não, porque essa experiência ajudou-me imenso. Eu sou assim com computadores. Eu odeio ter que trabalhar no computador de outra pessoa. Parece que nunca usei o computador na vida se tenho que trabalhar no computador de outra pessoa. Computador, e tu gostas de máquinas de escrever? Eu gosto de máquinas de escrever. Ainda lhe pegas para alguma coisa ou tornou-se só um objeto decorativo? Tornou-se só um objeto decorativo. Eu tenho em casa 3 máquinas de escrever. Ok. Uma é uma Remington da altura da Segunda Guerra Mundial, pesadíssima, que está no chão, inclusivamente, porque parte dos móveis. Okay. Eu roubei-a do emprego da minha mãe. Pronto, e depois sou eu que teve 7 dias. Sim, eu roubei-a do emprego da minha mãe. Estava lá encostada, estava dentro de um armário na cozinha do emprego da minha mãe. Nunca ninguém andou à procura dela. Nunca ninguém andou à procura dela. E eu tentei roubá-la e ela é tão pesada que eu levei um trolley de viagem para roubar e uma toalha turca. E embrulhei na toalha turca, meti no trolley, andei um bocadinho, o trolley desfez. É o quão pesada ela é. Perfeitamente stealth. Trolley, uma toalha turca. Sim, tudo. Eu tenho muito jeito para assaltos, eu cresci em Mãe Martins. E então estava a tentar puxar o produto do meu roubo e o trolley desfez, é o quão pesada aquela máquina é uma máquina de ferro, uma Remington. E depois tenho uma Olivetti, que era minha quando eu era da minha irmã, aliás, e com que eu brincava quando era muito criança, que não sabia sequer escrever. E quando eu tinha 9 anos, eu pedi aos meus pais uma máquina de escrever, que foi a única máquina de escrever que foi efetivamente minha e muito usada, e tinha uma máquina de escrever que na altura era super moderna porque era elétrica. Elétrica, eu sei, tem um ecrãzinho, sim. Tu podias escrever primeiro, corrigir erros. Sim, e depois aquilo ficava a fazer sozinho, fazia bolos e itálicos, que era uma coisa que as outras máquinas não faziam. Sim. Tinhas que agarrar várias vezes no mesmo sítio, andar para trás. Tinha uma fita para apagar, que funcionava, ao contrário das outras máquinas, que era preciso andar ali. E eu tinha uma máquina de escrever que adorava e que usava muito e que levava de férias para Cabanas da Vira e tentei repetidamente levá-la para a própria da praia, mas os meus pais nunca deixaram. Vá-se lá perceber porquê, até porque deve ter custado algum dinheiro. Tu conheces um livro escrito pelo Tom Hanks, que são vários contos? Sim. Com todos os contos têm uma máquina de escrever. Sim. Pronto. Eu vi que era um livro do Tom Hanks, tive de comprar. Mas eu escrevi efetivamente bem, eu não li todo porque eu não tenho o livro, eu ofereci o livro, ofereci à Wanda Miranda, aliás. E antes de o embrulhar, li um bocado e o homem escreve bem, de facto. Portanto, eu quando vi que esta tua ligação às máquinas de escrever, achei que, olha que interessante, vês? Olha, entretanto, fazes rádio. Para quem não conhece, a Susana Romana é das mais incríveis guionistas do humor em Portugal. Gosta de se manter um bocado na obscuridade, sem que eu conheçam, mas ela, entretanto, dá a cara
deu cara já em alguns programas do Canal Q. Sim. E também todas as manhãs na M80. Eu estou a falar disto porque eu sinto que tenho que falar disto contigo, que é para ti, mulheres e comédia. Sim. É uma não questão? Eu já passei por várias fases, porque eu trabalho nisto há 17 anos. Agora senti-me muito idosa. O problema é começar a fazer contas. Pois é, caramba, desde os 21 tenho 38. E eu já passei por várias fases. E houve uma fase em que me irritava muito que me perguntassem sobre mulheres no humor. Sim. E depois comecei a ouvir respostas de homens sobre o fenómeno de mulheres no humor e pensei, essa resposta é uma merda, volta-me a perguntar Exato, a mim. Volta-me a perguntar a mim, não perguntem a pessoas que não sabem o que é que estou a dizer. A pessoas que têm efetivamente um pipi. Sim, por favor, porque já ouvi teorias um bocadinho espatafúrdias sobre as mulheres no humor. Desde que eu comecei é uma coisa que se normalizou muito mais. Há muito mais mulheres guionistas que havia antes, há muito mais mulheres comediantes que as pessoas reconhecem, a Joana Marques, a Joana Gama, a Rita Camarneiro, há muito mais, a Bumba na Fofinha, há muito mais do que havia há uns anos atrás. Há muitas guionistas mesmo. Eu há pouco tempo participei na escolha de pessoas para 2 programas de humor, participei no casting. E quer num programa, quer no outro, sendo que um é público adulto e outro era infanto ou juvenil, pareceram muito mais mulheres com graça do que homens no casting. Aliás, eu tive que andar mais ou menos tá bem, homens bons temos 2 e mulheres boas temos 23. Como é que vamos... Exato, como é que vamos dividir isto? Porque ao contrário daquilo que se pensa nos últimos anos, é uma coisa que tem mudado bastante. E ainda no outro dia ligaram-me para ir falar a uma conferência sobre humor e isso tudo, disseram, e queremos muito que a Susana vá porque é preciso estar lá alguém para dar a perspectiva feminina do humor. E eu disse que sim, porque vou ter comida e dormida à borla num sítio bonito, mas eu não quis logo dizer à senhora que não existe, como qualquer outro. Que não existe. Ou seja, as piadas que eu faço são diferentes porque eu sou mulher, porque são o produto daquilo que eu sou. E eu sou várias coisas, sou mulher... O humor é cultural. Exatamente. E aquilo que nós reparamos, aquilo que nos faz rir é o produto das nossas experiências. E há experiências que eu tive de uma maneira, não de outra, porque nasci com uma vulva. Pronto. Exato. Tal como tive umas experiências e não outras porque nasci no início dos anos 80, tive umas experiências e não outras porque morei na linha de Sintra a vida quase toda. Eu sou o resultado deste produto todo, o qual ser mulher é uma fatia importante desse bolo, não é a única fatia, mas é a minha maneira de ver o mundo e a minha maneira de selecionar o que é que eu acho que tem graça, como é que eu hei de explicar isso, está obviamente moldada pelas minhas experiências. As minhas experiências estão moldadas por eu não ter nascido rapaz, mas fica-se um bocadinho por aí. Fora isso, até porque eu tento, quando faço piadas sobre coisas que estão mais ligadas ao universo feminino, o meu objetivo sempre... Não cair no óbvio. Não cair no óbvio, o meu objetivo é que elas tenham graça para toda a gente. Ou seja... sempre, claro. Como nós gostando do humor, provavelmente tu também, desde miúdo acompanhando comediantes e tudo mais, numa altura em que desproporcionalmente havia mesmo muito mais homens do que mulheres, tu não estavas constantemente a parar para pensar, não me vou rir sobre esta piada de próstatas, porque eu não tenho uma próstata. Tu era tipo, ou achavas graça ou não achavas. Não pensavas sempre nisso. Exatamente, não andavas sempre com aquela coisa de teres que te reconhecer ali. Depois quando começam a aparecer mulheres comediantes é giro porque, olha, eu reconheço aquilo já me aconteceu. Sim. Mas não quer dizer que tu precises disso para achar graça. Podes achar mais graça se te reconheces naquele papel e perceber melhor os detalhes, mas o meu objetivo é que as pessoas achem graça a piadas sobre gravidez, mesmo que nunca tenham estado grávidas e não tenham qualquer objetivo de ter. Acham graças a uma piadas sobre anúncios a pensos higiênicos, só porque os anúncios a pensos higiênicos são absurdos. Sim. E não é preciso... Especialmente tampões. Tampões, sim. Porquê andar a cavalo e tampões? Porque é que estas duas realidades de repente... E há muitas cores e pessoas que dançam muito e fazem o pino. Pois Caramba, eu nunca soube fazer o pino, com o período muito menos, senhor. Não custa mais. Aliás... Para aí tínhamos que falar das tuas aulas de educação, mas já lá vamos, não. Mas, quando eu no outro dia estava a fazer piadas sobre depilação e o Paulo que faz programa comigo estava, esta parte é para não ouvir. Eu acho que há coisas absurdas. E se ele não se depila, por acaso até depila, que ele depois contou-me. Mas há coisas os macaquinhos no sótão vão daqui a uns meses saírem livros, por isso eu tenho revisto muitos textos antigos. Boa. E eu no outro dia estava a ler um sobre como nós, sem nos apercebermos, temos demasiada intimidade com a nossa esteticista. Já nos estamos tão habituadas. Sim. Que nós já não temos muito não filtro, há filtro. Temos demasiada... E eu acho que isto é uma constatação que pode ter graça mesmo para quem é um homem. Sim.
Sim. Não vejo porque é que às vezes as pessoas... tu estás a fazer determinada piada porque és mulher. Eu nem sequer estava a fazer esta questão no sentido de será que as mulheres têm piada ou não? Como é óbvio. Sim. Como é óbvio que tem piada. E aquilo que tu estavas a dizer faz todo o sentido também, que é, eu quando escrevia piadas para stand-up, porque sempre me disseram que eu era um bocado... que não era muito girly girl, não é? Sim. Era um bocado masculina. Então as minhas piadas muitas vezes eram um bocado masculinas, na verdade, o conteúdo, e um bocado ordinárias. mas porque essa era ou a minha realidade ou a minha personalidade. Sim, e, portanto, isso é que está lá espelhado. Sim. Lá está. Não é... É quem eu sou, a minha personalidade, e não só o facto de ser uma mulher. Sim. Agora, acho importante efetivamente haver um espaço. Às vezes o que há é ainda... Será que ainda há esta percepção de... não é elas efetivamente não terem piada, é a percepção de uma mulher a dizer piadas. Achas que ainda existe isso da parte do público? Acho que existe mais isso do que o seu contrário, ou seja, eu acho que uma mulher quando está a fazer piadas não está sempre a pensar sou uma mulher. Exato. O que é que isto torna a minha voz de humorista do que for, sou uma mulher. Nós não estamos sempre a pensar isso. Quem nos está a ver é que às vezes tem uma reação diferente. Eu acho que mesmo isso está a fazer o seu caminho. Sim. E já não é exatamente como era. Também acho. Mas isso às vezes... Porque eu acho que agora, como há cada vez mais mulheres, porque, por exemplo, eu fiz uma coisa no Vilaré que era Mulheres contra Homens, e via humoristas homens, humoristas mulheres, e no final o público batia palmas e escolhia quem é que tinha ganho. Das vezes que eu participei, as mulheres ganharam mais vezes do que os homens, ou seja, eu acho que depois, quando efetivamente assistes, e vês, não, mas eu achei piada e teve imensa piada e não sei o quê. Eu acho que, na verdade, é um preconceito. As pessoas dizem isso com admiração, tipo, então não é que a cachopa tem piada? Há assim uma admiração que eu acho que não há como. Então aquele tipo de barba tem piada, isso já não lhes causa admiração nenhuma. Sim. A ver a miúda que tem piada é que já é um bocadinho estranho. Eu também acho que às vezes dá para isto funcionar a nosso favor, ou seja... Sim, é mais fácil surpreender. Do facto de tu saberes que há coisas que as pessoas ainda acham que tu não devias dizer. Óbvio. Enquanto comediante tens ali uma xixa muito boa para onde pegar. Houve uma vez que o meu diretor na M80 me disse eu fico muito aliviado de perceber que os ouvintes têm uma boa reação à Susana, porque eu de início achei que as pessoas não iam perceber que a Susana gosta do seu filho. Porque como é óbvio, muitas das piadas que eu faço são... de alguma maneira a criticar aquele bebê que me arruinou a vida. Sim. E que ele tinha muito medo que as pessoas achassem que tu eras ser só mulher, achassem um monstro. Que mãe horrível. Ele diz, eu fico muito aliviado de perceber que as pessoas sabem a diferença. E eu percebo porque é que ele disse aquilo. Não foi tanto uma questão dele, foi mesmo de... sim, de facto, às vezes as pessoas que estão a ouvir parece que há ali um solavanco. Mas não achas que quando há essas afirmações não há? Porque eu sou um iluminado ou uma iluminada e percebo logo, mas as outras pessoas se calhar não vão perceber. Eu acho que as pessoas percebem. Eu sei que tu és fã da Tina Fey. Sim, muito. E no Bossy Pants, ela fala lá de uma situação de quando ela começou a fazer a personagem da Sarah Palin. Sim. E que as pessoas, mais do que dizer é uma boa interpretação, é que é engraçado, não sei, havia pessoas que diziam mas ela está a ser má. Coisa que, acho que era quem é que fazia de Bill Clinton? Não era o Will Ferrell? Era mas não me lembro. Quando fazia Bill Clinton, ninguém dizia, podiam não gostar da piada, sim, podiam não achar piada, podiam não gostar de alguma coisa particularmente. Mas não há uma noção de crueldade. Exatamente. E a mulher, isto tem mais a ver até com o papel que culturalmente é atribuído às mulheres que somos umas fofinhas, umas queridas, umas mães muito fofinhas. Sim, extremosas. E que depois, quando há quando tentamos dizer piadas e que são um bocadinho mais mazinhas, é como não é a piada, é a pessoa que está a ser mazinha. Sim. Porque se fosse um homem fazer a mesma piada, não era esse o adjetivo. Eu acho que as pessoas, há pessoas que têm dificuldade em separar o não gostar do trabalho de um comediante com o não gostar da pessoa. Sim. Eu acho que isso é verdade para todos os comediantes, acho que para as mulheres ainda tem um bocadinho mais de gente ali com uma cereja em cima. Eu não tenho qualquer tipo de problema que as pessoas odeiem aquilo que eu faço, que seria, é um direito que as pessoas têm. Faz-me mais confusão, não é que me sinta particularmente acossada por isso porque desligo bem o chip, mas faz-me mais confusão quando as pessoas não percebem a diferença entre... acharem que o meu trabalho é uma merda é sinónimo que eu sou uma merda de pessoa. E é tipo, exato. Se calhar não é, senhor. Pois, exato. E foi engraçado falares desta tua parte da mãe, de acharem que podias ser uma má mãe. Que eu lembro que tive uma conversa contigo e na altura fiquei logo, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isto. Como assim? Eu estava muito grávida. Sim. E tu contaste-me que houve alguém que te disse, não vou dizer em contexto, se quiseres dizer,
acerca de poderes vir a fazer um trabalho ligado à Sim. maternidade, à tua experiência de maternidade. Era um livro com piadas sobre gravidez e maternidade. E alguém te disse, inclusive uma mulher, Sim. disse: não, porque as mulheres não têm sentido de humor em relação à gravidez. Ela me disse especificamente foi as grávidas não têm sentido de humor. Grávidas, E ela disse-me: eu não estou a ver quem é que vai comprar este livro, porque uma grávida nunca o compraria para si própria, porque é uma fase demasiado delicada da vida para se fazer piadas sobre ela, e alguém para oferecer nunca na vida compraria, porque teria receio, e com razão, que a grávida ficasse ofendida. Eu só tenho a dizer que se não tem sentido de humor, não engravidem. Porque ele vai ser absolutamente essencial para sobreviver. Sim, das últimas vezes que fiz stand-up, estava muito grávida porque eu precisei de tirar aquilo cá para fora. Porquê? O que nos acontece é ridículo. Sim, e os anos depois da maternidade também, ou seja, o início da pedra a rolar que já não vai parar. Exatamente, portanto, mas o que é que tu sentes? Havia ali alguma verdade? Sentes isto ou não? É todo ridículo? Eu achei que era completamente ridículo, de tal maneira que eu fiquei depois a apresentar exemplos de textos para tentar convencer a pessoa e pensei, nem vou. Tipo, eu nunca mais falei com essa pessoa porque pensei, eu acho que isto é... Há aqui uma falta de ver as coisas da mesma maneira. Exatamente. Que eu acho que não há uma sintonia que faça sentido. Eu acho que não tem solução. Por isso eu na altura achei que era um medo que vinha se calhar um bocadinho do lado do marketing, do lado de isto não vai vender porque... Sim, não estou a ver quem vai ser o público. Mas ao mesmo tempo apimentado um bocadinho, se calhar pela experiência pessoal daquela pessoa que tinha filhos e que me deu a entender de eu quando estou num processo de gravidez ou num processo de um filho pequeno não estou cá para mas o trabalho dessa senhora não era se pensar só no mas eu dela. Acho que ela, mas o que ela disse mesmo é que achava que aquilo não tinha não tinha potencial de venda, por isso uma grávida não vai comprar para ela própria um livro em que goza com o estado em que ela está. E outras pessoas têm medo de ofender. E outras pessoas não vão porque é preciso conhecer a pessoa muito bem. Agora tu vais dar um livro com piadas sobre gravidez a uma grávida. Posso dizer que tem os amigos errados essa senhora, porque eu acho que é uma grande prerrogativa de amigos ofenderem-se uns aos outros. Sim. Eu acho que uma mulher, sobretudo naqueles primeiros momentos a seguir ao publicar para fora, é muito importante tu teres pelo menos uma ou outra mãe com quem tu possas ter conversas absurdas por WhatsApp. Se não tiveres mais, uma. Aquela mãe a quem tu podes fazer a pergunta mais estúpida do mundo porque sabes que está tudo bem. Sim. E a quem podes dizer as coisas, pelo menos uma. Sim. Tem que haver lá do outro lado. Sim. Para... não só essa foi a minha experiência, como o Instagram salvou alguma da minha sanidade mental. Porque começar não só as contas que eu consumia, mas poder também partilhar algumas das dificuldades. Sim, perceberes que não estás sozinha na selva. Exatamente. Sim. Portanto, nesse lado, não só a forma como eu olhava para o Instagram mudou completamente, mas nesse lado da ligação através das redes, ali para mim ganhou sentido. A partir do momento que... Sim. Há uma lógica... As redes têm coisas de bom e de mau, é uma conversa infindável. Mas eu continuo a achar que o lado de comunidade das redes é muito interessante. Sim. E muito essencial. E eu acho que sim, que tu sentes... Há muito aquela coisa que eu percebo e tem um bocadinho a ver com a curadoria que tu fazes de que contas é que segues, mas há muito aquela coisa de que o Instagram faz-te ter fear of missing out, faz-te sentir sozinha, faz-te sentir feia, faz-te sentir desadequada. Pode sentir se tu não tiveres o cuidado de deixar de seguir o que faz dói e passar a seguir o que faz bem. De vez em quando faço isso. Porquê que eu continuo a seguir? Sim. Eu faço limpezas regulares. Não seguir. Também. Exatamente. Tu achas às vezes que tens que seguir só porque é uma pessoa que tem muitos seguidores e toda a gente segue. Tipo, não. E eu acho que lá está, que se tu conseguires depois passar a tua lista do que é que tu consomes no Instagram para pessoas que te façam sentir parte de uma comunidade, lá está, sobretudo quando uma pessoa está em casa sozinha com um bebê há não sei quanto tempo, eu acho que... E esses primeiros tempos há um isolamento de, muitas vezes e ajuda. Olha, a maternidade sentes que mudou alguma coisa na tua forma de escrever humor? A tua forma de escrever, na verdade. Sim, não, ou seja, mudou uma coisa prática, que é, eu deixei de poder procrastinar. Eu trabalho menos horas por dia, porque tenho um miúdo, mas trabalho, em termos de quantidade de trabalho, provavelmente mais do que trabalhava antes. És mais eficiente. Sou muito mais eficiente, sou muito menos estar ali lírica a pensar e a inspiração não desceu sobre mim. É tipo, é para fazer, não é? É tu puto com a corda da cesta, vá, go. Por isso tornou muito mais pragmática a escrever e eu não sinto que escrever pior por causa disso. Sim.
No outro dia, num contexto de trabalho, houve uma pessoa que me disse: tu fazes as coisas à pressa. E aquilo ofendeu-me, porque eu não faço as coisas à pressa. Calma aí. Eu tornei-me, foi muito mais... Tu fazes as coisas depressa. Sim, que é tornei diferente. muito mais... Tipo, escrever é um músculo, ir ao ginásio. E eu Sim. sinto que ele entrou numa fase de alta competição. Que é tens que ser... Tens de ser incrível sempre e rapidamente. Exatamente, que ele entrou assim numa fase que, olha, não há cá angústias líricas e não há, hoje não me apetece, bloqueios. Não há bloqueios, não há nada, é go, go, go. Por isso tornou-me muito mais pragmática a escrever, que é uma coisa que eu acho bem. E depois, ter filhos é uma coisa que obviamente muda um bocadinho a tua perspectiva do mundo. Sim. Há coisas com que tu não te ralavas, começas-te a ralar muito mais, e há coisas que eram muito importantes e que tu agora achas valentemente pífias. Sim. Por isso sim muda no sentido em que os olhos com que eu olho para o mundo estão necessariamente um bocadinho diferentes. Eu não sinto que tenha mudado grande coisa na minha personalidade. Sim. Nem na maneira, ou seja, nem no meu estilo e no meu tom de escrita. Sinto que mudou um bocadinho para onde é que eu estou a olhar e que mudou definitivamente a velocidade a que eu escrevo. Olha, quando o teu puto não quiser ir às aulas de educação física, tu vais deixá-lo faltar? Vou. Eu escrevo atestados falsos. Mas o teu homem, pai do miúdo, faz triatlo. Faz triatlo, sim. O que me deixa muito descansada, eu e o meu marido somos muito diferentes em gostos, o que me deixa muito descansada que há uma pessoa naquela casa para faz desporto e ser boa matemática, e há uma pessoa naquela casa para ler e ouvir música. Ok. Por isso, ele lá está salvaguardado, tome que opções de vida tomar. Sabes que eu já tenho um bocadinho essa angústia com o meu filho, que é, eu sempre detestei a educação física, eu sou um cepo em tudo, eu não sei andar de bicicleta, eu não sei nadar, eu tenho medo de água. Pois tudo, sim. Tudo, ou seja... Não, mas tu tens medo de água? Eu tenho pavor de ter a cabeça abaixo d'água. Ok. Ou seja... Sabes o que é que ajuda a manter a cabeça em cima da água, Susana? Nadar, é isso. Mas quando estás a nadar e a chorar, eu e a cão, torna-se tudo muito mais difícil. E o meu puto, por exemplo, tem um bocadinho de medo de água e de piscinas, e isso preocupa-me, porque eu não quero passar isso. Não quero, puto, não é fixe viver assim, não te recomendo isso. Por isso, eu quero que ele não tenha esses bloqueios, mas se ele genuinamente não gostar das aulas de educação física e não sentir... e aquilo for uma coisa que lhe faz mal ao ego e isso tudo, eu estarei lá para apoiar. Sim, mas só para as pessoas perceberem, eu descobri enquanto preparava esta conversa que tu tinhas táticas incríveis para não ir às aulas de educação física. É que não era não quero, não apetece, isso muita gente teve. Sim. Tu arranjavas maneira de efetivamente não fazer a aula, mas de forma engenhosa. Eu costumo dizer que é quando eu comecei a minha carreira de guionista. Exatamente, tu na tua bio descobriste que gostavas de inventar histórias para faltar às aulas de educação física. Sim, foi das primeiras coisas. E foi nas aulas de educação física também, porque eu era o clássico de aluna que era muito boa a tudo menos educação física. Tinha 5 a tudo ou quase tudo, e depois aquilo me traz à rasca a educação física. Sou muito esse clichê. E foi também nas aulas de educação física que eu percebi que para sobreviver tinha que dizer piadas. Okay. Foi também aí que eu comecei a perceber que aquilo tinha algum poder de, por favor, não me odeiem só porque eu sou a pior pessoa do mundo a fazer isto. E não acerto na bola. Se tu disseres umas piadas sobre o teu fracasso, aquilo de alguma maneira ajuda. Especialmente, sim. Sim, aquilo de alguma maneira ajuda. Tu próprio lidas com aquilo e as pessoas à volta não te odiarem. E eu inventava desculpas. Uma das coisas que eu fazia mais era véspera, tinha a aula de educação física na segunda de manhã. Sim. E domingo à noite já começava com os fornicocos que não queria ir. Então, sem os meus pais verem, eu bebia um copo de leite ou de água, geralmente era leite. Um copo de leite o mais gelado que eu conseguia. Tipo, eu punha o leite um bocado no congelador até ficar muito, muito frio. Ok. E depois aquecia leite no micro-ondas até ficar muito, muito quente. E se tu bebes os dois de seguida, automaticamente a tua garganta incha. Não vai ficar inchada. Ai, não tu vais ficar isto, meu Deus. Pronto, coisas. No fundo também sou uma cientista. A tua garganta não vai ficar inchada, mas no momento a reação é que fica inchada. Ou seja, beber um copo de leite absolutamente gelado, beber um copo de leite o mais escaldado que conseguires, esperar um bocadinho e dizer aos teus pais: estou com dor de garganta, e quando faz a coisa, deixa ver, ela está de facto inflamada. Então pronto, amanhã não vais à aula de educação física. Muito bom. Fiz isso muitas vezes. Muito bom. E também tive um professor de educação física no 8º ano que disse em frente a toda a turma: Susana, não é biologicamente possível tu estar sempre com o período. Que bom, e que momento, não é? Fica... Porque, aliás, ainda hoje, te lembras? Foi uma maravilha. Sim, foi uma maravilha e tal. Hoje em dia acho que te podes orgulhar, sim. Mas na altura deve ter sido maravilhoso. Sim, naquela altura lá está.
de descobrir o corpo e disso tudo, foi fixe ele dizer em frente à turma toda. Mas eu, por um lado, percebo que ele já estivesse muito farto. Há uma parte de mim que percebe. Percebe. Olha, o que é que tu achas? Achas que estamos a passar por um novo fogo no humor em Portugal? Eu acho que estamos a passar por um fogo no humor em Portugal, ou seja... Nunca tínhamos tido um momento assim. No sentido em que, e isto é um fenómeno um bocadinho mundial, mas em Portugal, que tinha um mercado do tamanho de uma casca de noz, ter um mercado do tamanho de uma casca de abacate, já parece que é uma diferença abismal. Porque o facto de tu já não estás dependente dos meios clássicos, sobretudo da televisão, para fazer aquilo que tu queres fazer, de tu teres os meios digitais, de finalmente haver circuitos de stand-up funcionando melhor, pior, mas existem, não existiam de todo. E é isso, e podes fazer podcasts, podes fazer vídeos para o YouTube, podes fazer memes na internet, podes fazer tanta coisa para te mostrar sem teres que estar dependente de fazer o caminho de como raio é que eu vou parar. Dependente de uma outra entidade para que possas apresentar o teu trabalho. Passar por não sei quantos gatekeepers que têm que dizer se tu és bom ou não, com base em critérios que são só deles, irremediavelmente subjetivos. Tu agora podes simplesmente fazer o teu caminho sozinho. E isso obviamente que abre portas para que de repente havia 3 que se conseguiam safar por ano e de repente são 30 e ainda bem, porque há muito mais maneiras de tu mostrar as coisas que tens para fazer. Quem é que no mercado nacional os teus favoritos aqui em Portugal? Eu gosto muito e conheço, eu gosto muito da Bomba na Fofinha. Também. Até porque acho que lá está, é uma pessoa a fazer a cena dela sem grandes submissões a outras coisas. E não sei, eu acho que ela faz... Bom, para além, ela tem imensa piada na forma de apresentar o texto dela. O texto dela tem piada. Ela faz uma coisa que eu costumo dizer. Isto faz-me lembrar o Ricardo Araújo Pereira, que é a forma, o discurso, as palavras que ela usa. Às vezes, o facto de ela ter escolhido aquela palavra e não outra, porque é assim um bocado mais... Não é tão habitual ouvirmos. E dá ainda mais piada ao texto dela. E é engraçado porque há uns 2 anos o Ricardo, num artigo que lhe pediram para falar dos favoritos... exatamente a noção de língua portuguesa da Bomba. Exato, e foi a favorita, foi a que ele escolheu como a favorita naquele momento para ele. E o que eu achei foi, e faz sentido que seja, porque vejo ali alguma identidade. Sim, os temas em que eles se debruçam são muito diferentes, mas há uma atenção ao detalhe que é semelhante. Gosto muito do Insónias a Carvão. Sim. Até porque acho que lá está, que consegue ter ideias assim, é tipo, acontece uma coisa e passado 30 segundos está um meme a mexer-se na internet. Gosto muito do Insónias. Isso só para dar 3 exemplos, só de 3 coisas muito diferentes, feitas por pessoas muito diferentes, porque senão a lista nunca mais acabava. Gosto muito da malta que faz a Casa do Cais. A sério? Sim, gosto muito da Casa do Cais. Ainda não vi a segunda temporada, vi a primeira e gostei mesmo muito. Que fixe. Sim. E lá está, é mais um exemplo de a malta a fazer aquilo que eles querem fazer. E acho isso muito fixe. Eu acho isso maravilhoso. E entretanto, odeio-te um bocadinho. Agora de repente? Sim, de repente. Não, já te odeio há algum tempo, por aí, não sei se foi há um ano, porque tu foste ver o Chappelle e o Jon Stewart a Londres. Fui. You bitch! Fui, depois cheguei lá, ainda vi a Michelle Wolf. Sim. Havia a Naomi Campbell, que foi só bizarro. Exato. Eu a Michelle Wolf acho que vi quando fui ver o Chris Rock. Sim, ela fez também as primeiras partes do Chris Rock. Mas o Chappelle e o Stewart... Eu gosto muito do Chappelle, mas o que me convenceu foi o Jon Stewart, que deve ser das pessoas na face do planeta que eu mais admiro. E eu estava, quando os bilhetes saíram, quando soube que os bilhetes iam estar à venda, eu estava de férias na Alemanha. Ok. E com o meu marido e com o puto, e o meu marido andou às voltas com o puto a brincar na rua enquanto eu estava num Starbucks desesperadamente a tentar comprar bilhetes na fila de espera, porque aquilo foi fila de espera virtual, porque aquilo foi difícil. Sim. Eu tive tipo 2 horas num Starbucks a tentar comprar bilhetes. Caguei para a criança, eu tenho prioridades. Eu caguei tanto para a criança que era, nós comprámos os bilhetes sem fazer a mínima ideia de como é que íamos fazer em relação ao puto, porque nós não temos tanta gente quanto isso para deixar o miúdo. Por causa da maneira como a nossa família está organizada. E não era ali no Coliseu, não é? Sim, e então nós comprámos os bilhetes sem fazer a mínima ideia de como é que íamos fazer com a criança, mas comprámos à mesma e depois ralávamos com isso. E fui ver, para começar, há uma coisa que agora a Madonna também fez e que nos espetáculos de stand-up faz muito e que eu desejo que se faça em tudo, até no Ótimos Alive, que é não entram telemóveis, pá.
ficam numa malinha. Sim, não entram no telemóveis. Eu, ao princípio, lá está a coisa de mãe, tipo, mas nenhum de nós os dois vai estar contactável. Ali uma coisa de, pronto, mas pensei, há de ficar tudo bem. Além disso, tu Agora, podes... sério, ias estar a olhar para o telemóvel? Não. E além disso, tu se tiveres, tu podes ir ter com segurança, pedir para ele te tirar o telemóvel da bolsa, fazeres um telefonema agora que tens de fazer e voltar a pôr na bolsa. Por isso, não está irremediavelmente no fundo do mar. Pá, e era uma coisa que eu acho que se devia banalizar mesmo. Eu acho que inevitavelmente, e até por causa das redes sociais e da facilidade com que se partilham vídeos e outro tipo, e fotografias e tudo mais, e também por esta coisa do polícia e do politicamente correto. Sim. Eu acho que, pelo menos no humor, eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. Sim, e espero bem, por vários motivos. Estraga a experiência às outras pessoas, Sim. estraga a experiência a quem lá está. É um bocadinho what's the point? É quantas vezes é que tu vais ao teu telemóvel ver aquele vídeo que fizeste do Alive em 2007? Nenhuma. Nunca. Acho E o que é que tu não estás... Tu para ver um concerto no ecrã, fica em casa. Sim. E eu consigo perceber que se tenha desenvolvido, lá está, o fear of missing out, que é, então eu estou aqui e não vou provar a ninguém que estou aqui. Eu às vezes tenho esse chip, que é um chip que me irrita muito, mas eu acho que vai acontecer, tipo, então eu fui não sei onde e ninguém sabe que eu fui não sei onde. Pá, Susana, desliga isso, esquece. E eu acho que obrigar as pessoas a pôr aquilo em saquinhos é um back to basics de, olha... A vida está a acontecer. Está tudo bem se Sim. não houver uma prova para sempre de que estiveste aqui. Está tudo bem à mesma, filho. E como é que foi o espetáculo? Eu tenho que perguntar. O espetáculo foi muito, muito bom. Curiosamente, lá está, apesar de eu gostar muito do Chapéu, como já disse, eu estava lá mais por causa do Jon Stewart, até porque é muito raro o Jon Stewart fazer stand-up. E é isso, eles fizeram os dois stand-up? Fizeram os dois stand-up, tinham os dois textos de stand-up e fizeram os dois stand-up. Na verdade apesar de ter havido mais comediantes, na verdade estava o Jon Stewart a fazer a primeira parte do Chapéu. Ok. E a esmagadora maioria das pessoas que ele foi no Royal Albert Hall, a esmagadora maioria das pessoas estavam lá para ver o Chapéu. Ela era assim a grande referência, que eu queria muito ver, mas tinha aquela coisa de quantas mais vezes é que eu vou estar na mesma sala que o Jon Stewart, claro. Que era, enfim, o meu grande objetivo de vida. E podes tentar adotar-lhe ele tem um abrigo. Tem um abrigo, sim, de animais. Acho que não é só cães, acho que é animais dos jogos, que se eu quiser um porco também há. Ok, acho que é uma égua, acho que está ao dispor. E eu nunca o tinha visto a fazer stand-up mesmo em vídeos, nunca o tinha visto a fazer stand-up e foi mesmo muito bom. Depois no final, o espetáculo foi ainda bastante longo e depois no final eles subiram todos ao palco e fizeram uma espécie de Q&A. Eu tenho sempre quem é que tem perguntas e tu pensas sempre, não tenho nada de muito inteligente para dizer. Exato. E depois essa parte foi um bocadinho de desilusão porque a maior parte das pessoas as perguntas eram muito, muito cocó. Tivesses feito uma tu, Susana. Foi um bocado isso, eu depois fiquei numa de estou aqui e eu com medo de parecer burra e estas 15 pessoas à minha frente não tiveram medo de parecer burras e estão só a aborrecer toda a gente morta. E eu depois a seguir houve um Q&A, ou seja, que tinha um potencial muito bom, mas que eu acho que acabou por depois o espetáculo acabar assim um bocado em... Okay. Porque o final não foi tão bom, mas não foi culpa deles. E eles estavam a fazer uma tour pela Europa, ou seja, a primeira parte do texto do Jon Stewart era quase todo novo sobre a experiência de estar a passar nos vários países da Europa, e depois, como deves calcular, é uma coisa bastante política. Ele tem uma parte grande do texto que é sobre uma guerra de tweets entre ele e o Donald Trump, e o Donald Trump não era presidente. Quando ele começou a dizer que ele tinha mudado o nome para negar a toda a gente que era judeu. Sim. E ele tipo a apontar para o nariz de como se fosse possível eu negar ao mundo que sou judeu, toda a gente sabe. Exato. Por isso foi bastante bom. Eu redescobri o Chapéu agora com estes especiais da Netflix e ando apaixonada. Para mim agora eu adoro o Jon Stewart, mas lá está, não o associo a stand-up. Mas sim, fazia bebés com o Jon Stewart, na boa. Chapéu, Ricky Gervais, e gosto muito, eu não sei, Catherine Ryan. Não gostas do Gervais? Eu não gostei do último especial do Gervais, do Human. Está mais nhonhó. Não gostei do Human. Sabes que eu tenho. Ele está a ficar velho no sentido de estou irritado com a vida e com as pessoas. Sou um rico irritado. É uma coisa que para mim depois já é menos relacionável, já é mais. O que me aconteceu com este especial do Ricky Gervais. Estou curiosa com o próximo, que ele já anda a fazer a turnê. Que já anda a fazer a tour. Espero que passe cá. Agora vem toda a gente cá. O Humanity eu não gostei muito porque eu tenho uma bitola para analisar as coisas do humor, que é uma bitola bastante egocêntrica. Ok. Que é, eu era capaz de ter feito esta piada, eu era capaz de ter escrito esta piada. Há coisas que eu acho que, não, sim, eu era capaz de ter feito aquilo. Provavelmente não era. Mas a minha vozinha interior o que diz eras capaz de ter, tu conseguias construir esta piada sim ou não? E normalmente num especial de Ricky Gervais são todas, não chegava lá. E no Humanity houve algumas que eu fiquei, não acho isto assim, a volta que isto deu assim tão... Não, ele tem lá uma que original.
ele tem lá uma que eu achei genial, que é a dos cães. Eu não sei se tu te vais lembrar, Acho que mas não. porque tu pensas que a piada já acabou? Já teve Sim, piada. ele faz muito e isso. ele há mais uma, eu. Tão Ele faz bom. muito isso. Adorei. Há uma piada dele do especial do Politics que eu adoro, que é sobre uma vez que ele foi. Que ele ligou a lista de Schindler sem saber o que era e achava que era um filme pornográfico. Que aquilo, tu sempre que achas que aquilo já acabou, ainda tem uma coisinha mais um bocadinho mais. assim. Mas, portanto, para mim, às vezes não é só a construção da piada, é a entrega também. Por exemplo, Sim. o Chapéu nisso. É um dos especiais que começa a... Eu já posso fazer a punchline sem sequer fazer o setup. Querem ver? Sim, sim. Tal, manda a punchline e efetivamente as pessoas riem-se. Mas aquilo também tem muito a ver com a entrega dele e com a vontade que ele já tem e estar-se a cagar. Sim. E com a carreira que ele tem, ou seja, aquelas pessoas que Conhecem, tu já os vais ver porque os adoras, ou seja, quando tu me perguntas, foi bom o Jon Stewart? A minha ideia é que foi ótimo, se calhar foi um cagalhão, mas eu adoro aquele homem e estava ali para o ver, por isso ia obviamente embarcar em que aquilo era tudo. Sim. E eu acho que o Chapéu tem, merecidamente, porque as pessoas que Sim, chegam sim. a esse ponto é porque trabalharam para tal, como é óbvio. Eu acho que o Chapéu também já tem esse ponto de é só entrar e a malta já gosta dele. E caímos aqui sempre um bocadinho. Eu, pelo menos, depois às tantas, eu gosto deste tipo de humor que há sempre uma partezinha política atrás, Sim. crítica social atrás. Tu também, ou tu depois também gostas de coisas completamente a parvalhar? Eu gosto de tudo também porque eu, em termos de trabalho, gosto de fazer de tudo. Ok. Por isso eu gosto genuinamente de ter coisas que são humor de observação puro de coisas de dia a dia, com coisas que são mais políticas, até mais ativistas. Há pessoas que acham que o ativismo não tem lugar no humor, é uma coisa que estão à vontade. Sim. Eu acho graça quando alguém também. consegue cozer bem as duas coisas, porque tem de facto uma coisa que quer denunciar ao mundo, gosto disso, por isso eu gosto de coisas, eu gosto de piadas de puns ainda, eu gosto de tudo genuinamente, eu gosto de ter um sortido rico com o melhorzinho de tudo. Exato. Tu viste, de certeza que viste, como é óbvio, mas agora porque agora começa a ver, não começa se calhar, mas há cada vez mais especiais que são comédia, mas não são só comédia e não vais encontrar ali a estrutura normal das piadas. Eu agora não me lembro do nome dela, mas aquela neozelandesa. Que fez o Nanette. Exatamente. Eu sei o nome dela. Mas aquilo começa como, não, é um especial de comédia e depois tu percebes que não. Isto, como falaste agora do ativismo, fez-me lembrar disto. Aquele especial, sinto que dividiu um bocadinho. Sim, completamente. Dividiu um bocadinho. Ou adoraste, foi um bocadinho ou adoraste ou odiaste. Eu gostei mesmo muito, consigo até perceber que alguém não gosta daquilo. Custa mais o argumento de, porque isto não é stand-up. Sim. Isso custa mais porque, caramba, se tu em outras manifestações artísticas, se tu na pintura já não estás ralado... Sim. Se um quadro com uma maçã bem pintada ou se um quadro com um gatafunho são os dois pintura, partes do princípio que são, mesmo que gostes mais de um do que outro, porque é que nós no stand-up ainda fazemos isto a nós mesmos de aquilo como é um bocadinho diferente já não é stand-up. Porque é que stand-up tem que ser assim uma coisa tão pura? Até porque eu também me ri. Sim, aquilo depois demonstra ter camadas. Sim, e aquilo faz uma coisa que é aquilo faz-te sentir mal com coisas com que tu te riste. Que é uma coisa um bocadinho torcida. Sim. Sim, mas ela própria, isso fez parte do processo dela. Nós estamos aqui a falar um bocadinho, pronto, se não tiverem visto, está no Netflix, chama-se na net e ela é qualquer coisa Gatsby. Exatamente. Entretanto, falamos de Netflix. Tu és uma consumidora ávida de séries. Sim, eu tenho uma aplicação para gerir tudo, porque senão barato. Quantas é que tu segues agora? Eu não sei, porque elas não estão todas no ar ao mesmo tempo, mas a última vez que eu vi a minha aplicação tinha 130 séries. Como é que é possível? Como é que é possível? Elas não estão todas no ar ao mesmo tempo. Ok, mas mesmo ou assim seja, tu tens eu ao mesmo tempo estou a ver normalmente 6, 7, não estou a ver mais que isso. Ok, mesmo assim. Mesmo assim eu penso, tudo bem, também é a tua profissão também um pouco que te leva... Sim, algumas delas os senhores do Observador são muito gentis e pagam para ver séries e dizer o que é que acham sobre elas. Então mim pronto, é ótimo. ok. Para mim, ou seja, ainda no outro dia a minha mãe foi lá à casa e eu estava a ver Netflix e a minha mãe, então não vais buscar o miúdo à escola? Eu, mãe, eu estou a trabalhar. Ela olhou para mim com ar de, mas que mentira tão grande. É óbvio que tu não estás a trabalhar, estás a ver Netflix. Mas eu estava de facto a trabalhar. Estavas efetivamente a trabalhar. Sim. E é uma coisa que eu genuinamente gosto muito, por isso tornou-se os meus grandes tempos livres. Aliás, eu praticamente parei de consumir cinema, vejo muito poucos filmes. Ok. Começa com aquela coisa, agora com o puto não dá bem para ir ao cinema, e depois ele lastrou mesmo para... Há muito mais séries que eu quero ver do que filmes. Bom, a Netflix acho que criou muito esse movimento de... Sim. Agora também começam a ter filmes, mas
mas houve essa transformação do conteúdo e começas a ter atores incríveis, Sim. argumentos incríveis, Sim. e já não é só um bocado para Muita da trabalhar. malta, lá está, com muito nome, está a fazer coisas nos Netflix e nos HBOs da vida, já não está propriamente a fazer cinema. E eu cada vez, às vezes acontece-me, é raro, mas às vezes acontece-me pensar, olha, esta tarde consigo encaixar, antes de ir buscar o puto, consigo encaixar e ir ver um episódiozinho. Não, às vezes penso, consigo encaixar, porque eu moro muito perto de um cinema, e a escola do puto é tipo entre a minha casa e o cinema, e às vezes penso, caraças, eu hoje se conseguir despachar o texto até a hora tal, ainda consigo ir ver uma sessão. E depois vou ver o que é que está em cartaz e penso, deixa estar. Pois, não. Há cada vez menos coisas que me apeteçam que ver puxem em cinema e cada vez mais coisas que me apetece ver em séries. E além disso, tu, como todos que crescemos nos anos 80, também temos uma relação um bocadinho pessoal com a televisão. Sim. Babysitter completamente. Exatamente. Sim. Eu costumo dizer que era a minha babysitter. Sim. Eu sinto uma grande... Eu relaxo imenso a ver televisão. É como eu desligo, que eu sei que não é suposto, não é? Mas por isso é que os putos não devem ver, sim. mas sabe-me tão bem. Eu continuo a ver imensa televisão. Mesmo televisão convencional, fazer zapping. Tu vês não vou lá ver o que é que está. Tu vês coisas que eu não consigo. Mas porque eu sofro de um mal, que é vergonha alheia. Pois eu Tu não. Adoro programas de hoarders. Pois. Adoro descobrir que tínhamos um canal sul-coreano e eu também adoro ver os programas sul-coreanos. Isso não compreendo. A não ser que fosse umas coisas tipo o Banzai. Não, mas é, por exemplo, no outro dia apanhei, já foi há um tempo, apanhei aquilo que é para eles o programa da manhã, o que é o Gosha lá do sítio. O Gosha lá do mas sítio. Mas que estava a dar à tarde, porque enfim. E tinha um casaco espampanante também? Tudo aquilo é espampanante. E então, o que eram algumas das coisas que se passavam de manhã? Uma era filhos, já na casa dos 30, que levavam as mães iam para os bastidores fazer sushi e eles tinham que provar o sushi todo e descobrir qual é que era o sushi da mãe. Ok. Isso era uma das provas. Depois outra era uma coisa chamada karaoke, em que entrava uma vaca de esferovite. Sim. E tu tinhas que tirar peças da vaca e peças da vaca diziam-te que música é que tu tinhas que cantar em karaoke. E temos que desmembrar uma vaca. Temos que desmembrar uma vaca para isso. É só por uma questão de karaoke, adoro. Sim, só para poder fazer um trocadilho funcionar. Sim. E tem concursos também absurdos, adoro. Que maravilha. Porque o canal sul-coreano que passa cá, passa com legendas em inglês. Que eu tenho as minhas sérias dúvidas que seja de facto aquilo que as pessoas estão a dizer ou se é só alguém a curtir, porque muitas vezes aparecem coisas nas legendas, tipo lá está, no tal programa da manhã, a ver um apresentador a dizer outro, porque tu adoras pornografia, não é? E riem-se todos muito. E eu fico, não sei, eu tenho dúvidas se não foi a pessoa que está a fazer legendas que pensou, vou pôr o que me apetece, ninguém sabe. É possível. Isso agora fez-me lembrar o Pitch Perfect. Quando, o primeiro... Eu não vi Pitch Perfect. Ok. Quando é a competição de cantores à capela, está lá Elizabeth Banks e um ator que eu não me lembro do nome a fazer um comentário. Só que o engraçado daquela dupla é que eles fazem um comentário sem filtro, mas com uma postura super assim, porque estamos a falar, mas depois dizem coisas que não nos barbaridades completamente. E portanto agora quando tu me dizes, porque tu gostas de pornografia, não é? É totalmente. Só por essa dupla acho que tens de ver o Pitch Perfect. Eu gosto muito da Anna Kendrick. Sim, eu nunca vi porque nunca calhou, mas sei a história do copinho e de... Não, estás a ver, mas não é por aí, não é por aí. Até porque, olha, no outro dia estava a dar, e o Francisco, o meu homem, também apanhou, e fartámos-nos de rir os dois, porque eu já nem me lembrava que aquilo tinha tanta piada, e essa dupla é incrível, portanto, recomendo vivamente. Qual é a melhor coisa e a pior coisa de trabalhar no Canal Q? No sentido de, se calhar, daquilo que consegues fazer ou não consegues fazer. A melhor coisa é que aquilo é um recreio. Ok. Ou seja, tu podes fazer coisas que não podes fazer noutros sítios, tem essa noção de liberdade, tem essa noção de experiência, ou seja, aquilo que eu gosto lá está no digital, de podes fazer um bocadinho o que te apetece, aquilo é o mais próximo que há disso no meio convencional, ou seja, na televisão. É o mais próximo que tu tens dessa liberdade, mas num meio mais convencional, que eu continuo a gostar muito, porque eu continuo a gostar muito de trabalhar em televisão. Por isso a parte melhor é isto, é eu sentir que nos anos que estive no Canal Q eu aprendi tanto, eu fiz de tudo, eu tive que me desenrascar, tivemos todos e que isso me tornou melhor naquilo que eu faço. A parte pior é que trabalhar sem meios tem muita graça, mas dá limita muito. Dá muito cabo da vida de uma pessoa. Eu culpo, coitados, eles nem sabem, eu culpo os Gato Fedorento por esta lógica de que é possível fazer tudo sem meios. Malditos! Porque no início dos Gato Fedorento, quando os Gato Fedorentos estavam na SIC Radical, aquilo era do mais low budget que pode haver. Sim. Aquilo era gravado tipo quase na casa deles. Aquilo era amor à camisola. Sim.
E então, e como é que ele teve muito sucesso e tornou os gatos naquilo que os gatos são hoje em dia, houve várias pessoas que mandam que puseram o chip de tu não precisas de mais, só precisas de uma boa ideia, só precisas de um bom texto. Sim. Ou seja, há uma espécie de uma certa gala em ser tudo low cost. Só que entretanto agora há miúdos a fazer coisas incríveis com umas câmaras e uns microfones e não sei o quê em casa, portanto depois de trabalhar com um canal de televisão espera-se um bocadinho mais. Sim, e isso, essa ideia é uma coisa que acontece muito no canal Q, mas é uma coisa às vezes um bocadinho transversal. A quantidade de vezes que me pedem para fazer coisas de omeletes sem ovos e há quase alguma gala tipo, então mas com uma boa ideia saem coisas muito giras à mesma e eu, opa... Pois, sim. Sim, claro. Exato. Obrigada por porem tudo nas minhas cavalitas de se isto não resultar, é porque a tua ideia não era boa que chegue, não era porque nós só tínhamos uma sandes de queijo e 30 rublos para fazer isto. Tu és o centro disto, vais ter uma boa ideia. No entanto, depois, como ainda há bocado me dizias, é para amanhã. Sim. Portanto, o guionista é um bocadinho aquele que se espera que esteja sempre, que faça tudo rapidamente, que seja o centro da coisa, mas também muito pouco valorizado será ainda. Os prazos de entrega dos guionistas cá são absolutamente irreais. Os prazos são irreais para toda a gente, eu percebo. Sim. Mas há um bocadinho aquela coisa de, para... As outras pessoas também têm que fazer o seu trabalho, eu compreendo, mas para o realizador ter tempo, e para o produtor ter tempo, e para o ator ter tempo, tu tens que escrever isso já. Há sempre muito pouca folga dada aos guionistas e eu lembro-me sempre de uma vez que estava já há vários anos atrás a ver o Conan O'Brien e estava lá um dos atores mais secundários dos Sopranos e ele estava-lhe a perguntar, mas os Sopranos não iam estrear agora no fim do ano, o que é que se passa? Ele, não, nós adiámos porque os guionistas pediram mais tempo para escrever. E eu a rir-me em casa. Então isso é possível, vocês já têm, sei lá, um ano para escrever uma série e ainda disseram, precisamos de mais, eles disseram, sim senhor. Pronto. Não há problema. Vocês vão ter aquilo que querem. Não há problema. Olha, se pudesses e se a tua vida fosse incrível, não sei, como é que era o teu dia ideal? Com trabalho à mistura, com o puto? Eu não sei se sei muito bem responder a isso porque... Naquele sentido, tipo, imagina, trabalhavas com quem quisesse, a fazer o que tu quisesses, a comer o que tu quisesses. Ora bem, então... Os gatos tinham direito a penthouses. Sim, então, eu acordava numa das minhas casas, ou de Lisboa, ou de Nova Iorque, ou para aí não sei, de Viena. Por exemplo. Acordava numa das minhas casas. Sim, porque tu és uma viajante ávida. Já fui mais, agora, enfim. Tens um puto. Obrigo o puto a viajar, coitadinho, que remédio tem ele. Dá-te cabo da vida, mulher. Dá-te cabo da vida. E, ou seja, acordo numa das minhas casas. Não me importa acordar cedo. Ok. Mas não tenho que acordar cedo a correr para ir para a rádio. Diz-me uma coisa, com o teu filho terias alternativa a acordar cedo? Mais ou menos. Ele acorda... Lá está, uma pessoa quando é mãe, antes de ser mãe, seria escandalosamente cedo. Agora que sou, 7h30, 8. Ok. Sim. Não acho terrível. Já houve uma fase que eram 6. Sim. 7h30, 8 parece-me incrível. Não me importava de acordar à mesma essa hora. Tomávamos os 3 um pequeno almoço fixe nas calmas. Depois ia à rádio, fazia programinha. Então a rádio mantinha-se. Mantinha-se. Depois... Wanda, Paula, fofinha. Depois íamos almoçar a um sítio fixe. Depois à tarde eu ia trabalhar na minha sitcom. Na tua sitcom, ok. Com todo o tempo do mundo. E depois a sair da sitcom ia fazer uma massagem. Porque estava muito estressada de ter trabalhado 2 horas por dia. Não olharia para ti e pensei que serias mulher de massagens. Eu sou mulher de tentar marcar massagens a que nunca vou, se calhar por isso é que eu tenho este tal dourado, porque eu acho que vou fazer massagens para relaxar, devo ter feito 2 massagens na vida. Ok. Depois ia fazer uma massagem, depois ia brincar com o meu puto, depois ia ver um espetáculo fixe com o meu marido e depois ia para casa. Muito bem. Não mudava muita coisa, na verdade. Não mudava muita coisa, na verdade. És uma mulher feliz, portanto. Gostava de trabalhar menos. Paguem mais aos guionistas para eles não terem que fazer 4 e 5 trabalhos ao mesmo tempo. Trabalhar menos, pagarem mais. Sim. E, se possível, uns formatos com um bocadinho mais de orçamento. Sim. É o pedido. É só o pedido. Eu, em vez de ter... Vou tentar contar quantos sítios é que eu trabalho. Espera. Ela está neste momento a contar pelos dedos. Para quem não estiver a ver. Só estiver a ouvir. 6. 7. Neste momento. Eu, em vez de trabalhar para 7 sítios, se eu pudesse trabalhar para 2, ficava extremamente agradecida. Vou só deixar isto. Para a malta que pensa que o humor deve ser tão giro, não é? Trabalhar com humor deves-te rir todos os dias.
Pronto, fiquem com esta ideia. Sim. 7 patrões. 7 patrões, 7 sítios a que passar recibos verdes. É alegria. Nem vamos entrar por aí. Obrigada, Susana. Ora, essa, obrigada eu. Malta, se gostaram desta conversa, não se esqueçam então de fazer like, deixem comentários, digam quantos patrões é que têm. E abaixo os recibos Está a verdes. valer 7, está a valer, quem dá mais? E pronto, e é muito isto. Até para a semana.